Ok. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra. Vou ser breve. Nós vamos ter a ceia. No final vamos consagrar os dízimos e as ofertas. Mas antes eu quero compartilhar essa palavra com você, que Deus falou poderosamente ao meu coração sobre esse tema, que é o poder do sangue de Jesus. Diga assim: há poder no sangue de Jesus. Semana passada nós ouvimos que há poder no nome de Jesus. E de fato há poder no nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Marcos 16: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes, se tomarem alguma coisa venenosa, nenhum mal lhes fará, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, no nome de Jesus, todas essas coisas são possíveis plenamente. Mas também há um poder que é liberado no sangue de Jesus. Você já ouviu alguém dizendo assim: o sangue de Jesus tem poder? E às vezes você também já pode ter clamado na sua vida dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Pois é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Como que esse sangue é poderoso. Irmãos, antes de compartilhar essa palavra, eu queria que você entrasse aí no YouTube, no nosso canal Ricardo Guimarães TV. Pega o link dessa transmissão e manda para os seus contatos, porque eu tenho certeza que quem ouvir essa palavra não vai dormir da mesma forma hoje. Olha, você que entrou aqui, você não vai passar por aquela porta do jeito que você entrou. Deus vai falar algo muito forte, muito poderoso ao seu coração. Mas você que está nos acompanhando também online, Deus vai ministrar poderosamente a sua vida com essa palavra, e eu tenho certeza que seus olhos se abrirão. Você terá uma revelação tão poderosa, nunca mais você vai ser a mesma pessoa depois de ouvir essa palavra. Amém? Veja se tem alguém da sua célula que porventura não esteja no culto hoje. Manda para ela o link também, fala: fulano, ouve essa palavra hoje aí, Deus quer falar com você. Hebreus capítulo 9, versos 11, 12, 13 e 14. Hebreus capítulo 9, 11, 12, 13 e 14 diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Todo ano o sumo sacerdote entrava, mas quando Jesus entrou, acabou o entra e sai, porque ele entrou de uma vez por todas. Amém? Uma vez por todas. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais, diga comigo, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Pai, aqui está a tua palavra. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Erga a sua mão direita e diga assim: Senhor, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Fala comigo em o nome de Jesus. Amém. Dê uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, toda vez que nós nos aproximamos da mesa do Senhor e tomamos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando o corpo e o sangue de Jesus.
O pão aponta para o corpo que foi partido, é um corpo só, é um único pão, dividido em muitos pedaços. É o corpo de Cristo, lacerado na cruz do Calvário para a nossa salvação. Mas o sangue que também verteu do Calvário, daquela cruz, daquela rude cruz, é o sangue da nossa redenção, é o sangue da nossa remissão. E você diz, pastor, por que nós damos tanta ênfase ao sangue de Jesus? Porque a Bíblia está marcada de sangue, de Gênesis a Apocalipse. Levíticos capítulo 17, verso 11 diz: a vida do corpo está no sangue. Quando falamos da vida de Cristo, falamos da sua morte, porque na morte ele derramou sangue, e quando ele derramou sangue, ele estava oferecendo a sua vida por mim e por você. Diga amém. Então o sangue é o que faz a expiação dos nossos pecados, a redenção da nossa alma, é o que nos perdoa, é o que nos purifica. Se você precisa de perdão, você precisa do sangue. Se você precisa de reconciliação, você precisa do sangue. Se você precisa de proteção, você precisa do sangue. Por isso, o apóstolo, escrevendo aos Hebreus, falando à igreja, ele diz de uma maneira muito contumaz, muito assertiva, e ele faz uma comparação entre a antiga e a nova aliança, dizendo assim: se na antiga aliança o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados tinha o poder de santificá-los naquilo que tange a sua carne, muito mais o sangue de Cristo. Então não agora estamos tratando de sangue de animais, mas ele diz muito mais o sangue de Cristo. Ora, se o sangue de animal conseguia purificar, muito mais o sangue de Cristo. Se o sangue de animais conseguia declarar uma pessoa justificada, ele diz muito mais o sangue de Cristo. Por isso eu creio que a revelação do sangue vai mudar a sua mente, vai mudar a forma como você se relaciona com Deus, como você cultua a Deus, como você se aproxima da ceia, como você serve ao Senhor. Pastor, qual é o poder que há no sangue de Jesus? Diga assim: há poder no sangue de Jesus para nos redimir. O sangue de Jesus aponta para a nossa redenção. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver um fio escarlate, um cordão vermelho, que começa lá quando Deus sacrifica o primeiro animal, para fazer vestes para Adão e Eva, depois da queda. Você vai ver esse sangue na oferta de Abel, você vai ver esse sangue no sacrifício pascual em Êxodo, você vai ver esse sangue no ritual da purificação em Levítico, e você vai ver esse sangue nas ofertas por todos o Antigo Testamento, até o livro de Apocalipse, quando o Cordeiro de Deus pega o sangue, o preço justo exigido, o pagamento pelo pecado, e apresenta diante do Senhor, comprando-nos homens de todas as raças, tribos, línguas, povos e nações para o nosso Deus. Então nós fomos comprados por preço de sangue. No Antigo Testamento, o sangue de Jesus era prefigurado, era representado pelo sangue de animais. No Novo Testamento, o sangue de Jesus derramado na cruz, ele é a autenticação da nossa redenção. Você não é reconciliado com Deus por suas obras, você não se aproxima de Deus pelos seus méritos, você não se achega a Deus pela sua religiosidade, mas por meio do sangue de Jesus. Se você não estiver debaixo do sangue, não há esperança. Pastor, mas eu sou uma boa pessoa. Não há esperança sem sangue. Pastor, mas eu moralmente vivo uma vida correta, mas sem sangue você está perdido. Porque Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, se você cumprir todas as exigências morais exigidas pela sociedade para ser um bom cidadão e não tiver o sangue, essas exigências morais não podem te levar ao céu. Se você for uma pessoa de uma religiosidade extrema, essa sua religiosidade não pode te levar aos céus. As suas boas obras não podem te levar ao céu. Fora do sangue do Cordeiro, ninguém pode entrar nos céus.
Eu peguei vários voos e fiz várias conexões nessas 2 últimas semanas. E todas as vezes que você entra, chega ali na porta de embarque, uma coisa é pedido de você, ele quer ver o seu bilhete. Você tem que ter o bilhete. Ali tem que estar o seu nome, ali tem que estar a sua poltrona, ali tem que estar dizendo que você tem autorização para embarcar na aeronave. Deixa eu dizer, o sangue de Jesus é o bilhete que lhe permite entrar na presença de Deus. Sem esse bilhete, nenhum homem pode entrar. Quando você chegar nos céus, sabe, Deus não vai dizer para você, me mostre as suas obras. Deus não vai dizer, me mostre o seu esforço. Me mostre o seu bom comportamento. Ele quer ver o sangue. O homem só pode se apresentar diante de Deus de 2 formas. Ou ele chega perfeito, ou ele chega levando sangue. Como nós não somos perfeitos, nós chegamos cobertos pelo sangue. A história de John Wesley diz que certa vez ele teve um sonho. E nesse sonho ele foi aos céus. E lá no céu ele viu uma multidão de pessoas tão distintas e pessoas que ele jamais imaginaria estariam lá. E ele pergunta para o Senhor, Senhor, quem são essas pessoas? E ele diz que no sonho o Senhor lhe responde, essas pessoas, João, são todas as pessoas que foram compradas, que foram marcadas pelo sangue do Cordeiro. Aqui nos céus só tem aqueles que foram remidos, lavados e perdoados pelo sangue. Quantos remidos nós temos aqui nessa noite? Aleluia, dê um aplauso ao Senhor, porque você é remido do Senhor, aleluia, glória a Deus. 1 de Pedro 1:18-19 diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro. O ouro é o metal mais precioso, mas ele diz, também é corruptível. Um dia todo o ouro dessa terra aqui ficará, toda a prata dessa terra aqui ficará. Então ele diz, você não foi comprado nem por prata nem por ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Agora, leia comigo o verso 19, mas, vamos, 1, 2, 3, mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Uau! Não por prata nem por ouro, mas pelo sangue, pelo precioso, mais precioso que a prata, mais precioso que ouro, pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, diga glória a Deus, amém. A nossa vida nunca poderia estar diante do Senhor sem ser condenado, por isso o sangue é poderoso. Salmo 107, 1 e 2 diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor. Quantos remidos do Senhor tem aqui? Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou das mãos do inimigo. Quem são os remidos? Os que Ele resgatou. Se Ele não te resgatasse, você não teria como se salvar. Se Ele não fosse até você, você não teria como ir até Ele. Pastor, mas teve um dia que eu busquei ao Senhor. Quando você buscou ao Senhor, era o Senhor te buscando? Você era cego, você não sabia o caminho, você estava morto, você não tinha vontade de ir até Ele, mas o Espírito foi lá, entrou no seu espírito, ativou você, despertou você, seus olhos foram abertos, você viu a graça, e quando você contemplou a graça irresistível, você falou, eu aceito, mas não era você aceitando, era Ele resgatando você. Então ele disse, digam-no todos os remidos, o Senhor é bom, porque Ele nos resgatou das mãos do inimigo, aleluia, glória a Deus. O sangue na Bíblia, ele tem 2 brados, ele tem o brado da condenação, porque a Bíblia diz que quando Jesus foi julgado por Pilatos, Pilatos pegou o pior criminoso da época, Barrabás, e aqui ele coloca Jesus, e aqui ele coloca Barrabás diante do povo. Na mente dele ele pensou, por mais que o povo não goste de Jesus, eles jamais vão escolher a Barrabás. E aí Pilatos faz a pergunta, né? É Páscoa, ei, eu tenho o poder de dar um indulto e libertar qualquer criminoso. Aqui está Jesus, o Rei dos Judeus.
E aqui está Barrabás, quem quereis que eu vos solte? E surpreendentemente, o povo começou a gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Pilatos ficou tão chocado com aquilo. Ele falou: e o que eu faço com Jesus chamado Cristo? Eles falaram: crucifica-o, crucifica-o. Começaram a bradar: e quem eu solto? Barrabás. E o que eu faço com esse? Crucifica-o. E com esse? Deixa aí livre. E esse aqui? Prende e mata e crucifica. Pilatos não acreditou. Ele disse: me traga uma bacia de água. E trouxeram uma bacia com água. E ele começou a lavar as mãos e falou: olha, caiam sobre vocês o sangue desse homem. É vocês que estão decidindo. E a Bíblia diz que o povo respondeu assim: caia sobre a nossa cabeça o sangue dele. E naquele dia, o povo rejeitou o sangue, rejeitou a salvação, e por isso foi disperso. E tudo que você está vendo acontecendo hoje, ainda é resultado daquela escolha daquele povo. João capítulo 1, verso 12 diz: ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, abriu-se a porta da graça, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando eles rejeitaram a salvação, abriu-se para os gentios, e hoje nós somos essa igreja gentílica que foi salva, porque eles rejeitaram. Mas aquele sangue que ele disse: caiam sobre nós, irmãos, como essa nação tem sofrido ao longo dos anos, porque rejeitou o sangue da salvação, o sangue do Cordeiro. Mas a Bíblia diz que esse mesmo sangue que brada pela condenação, é o sangue também que brada pedindo perdão para aqueles que o aceitam. Apocalipse 12:1 diz que aquele que nos lavou pelo seu sangue. Sabe, por isso, quando nós aceitamos o poder do sangue, nós somos redimidos. E nós podemos cantar: sim, neste sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve eu serei. Não é que você ainda não é, você já é. Poderia até cantar: mais alvo que a neve eu sou. Mas a salvação tem 3 estágios. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo, meu espírito nasceu de novo. Eu estou sendo salvo, a minha alma está sendo transformada, e eu serei salvo quando o meu corpo for glorificado. E aí não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Amém? Então, quando nós declaramos sim neste sangue lavado por Deus, mais alvo, diga mais alvo que a neve eu serei. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então o sangue, ele é poderoso para nos redimir. Segundo, o sangue é poderoso para nos proteger. O maior desejo das pessoas hoje no mundo é viverem em segurança. As empresas de segurança faturam bilhões em todo o mundo, oferecendo câmeras de vigilância, automação de acesso e todo tipo, de proteção, cercas elétricas, trancas com configurações de senha. E as pessoas estão atrás de um muro, dentro de uma porta trancada, dentro da sua casa vigiada. Mesmo assim elas não se sentem seguras. A segurança total, uma pessoa só pode ter no sangue do Cordeiro. Aleluia. Nenhuma câmera de vigilância pode te fazer tão seguro. Nenhum carro blindado pode te oferecer tanta proteção como quando você clama pelo sangue e diz: Senhor, guarda-me no teu sangue, protege-me com o teu sangue. Aleluia. Deixe-me levá-lo a uma viagem de 1500 anos antes de Cristo. Eu estou falando de 3.500 anos atrás, quando no Egito a Bíblia diz que Deus estava julgando Faraó para libertar o seu povo da escravidão. E o Senhor, pela mão de Moisés, havia já enviado 9 pragas sobre o Egito. Das 10, você sabe que são 10. A 10ª praga foi a pior de todas, porque Deus falou para Moisés: Moisés, à meia-noite,
o anjo da morte, eu enviarei o anjo da morte, e ele passará em todas as casas do Egito. Agora veja, as 9 pragas, elas se manifestaram sobre os egípcios, mas não se manifestaram sobre os hebreus. Quando veio a praga de transformar água em sangue, toda a água do Egito virou sangue, mas os hebreus ainda tinham água cristalina nas suas casas. Quando veio a praga de rãs, as rãs invadiram as casas dos egípcios, mas não tinha rãs na casa dos hebreus. Quando veio a praga dos piolhos, os piolhos estavam ali nos animais, nos homens, nas crianças dos egípcios, mas não sobre os hebreus. Mas a 10ª praga, ele disse, o anjo da morte vai visitar toda a terra do Egito. Todavia, ele disse, Moisés, oriente os pais de família, cada um tome um cordeiro sem mancha, macho, sem defeito, e cada pai de família prepare esse cordeiro, e no dia determinado, ele vai imolar o cordeiro, vai recolher o seu sangue. O sangue não pode cair por terra, tem que ser recolhido numa vasilha, e cada pai de família deverá pegar uma espuma de isopo. Era uma planta com muito poder de absorção, uma planta pequena, está em qualquer lugar, e com aquele chumaço de isopo, ele vai ungir os umbrais direito e esquerdo das suas casas, e a verga superior. E ele diz, há de ser que quando o anjo da morte chegar naquela casa, a casa que estiver marcada pelo sangue, nessa casa ele não entrará, passará por cima. É a Páscoa do Senhor. Páscoa, Pessache, passar por cima. Naquela casa, o anjo não entrará. Deixa eu dizer algo para você. Cada pai de família hebreu pegou um cordeiro, preparou, e imolou o cordeiro, recolheu o seu sangue. Mas ele ainda precisava aplicar sobre a porta. É uma coisa muito simples, isso aponta para a nossa fé. Esse chumaço de isopo é a nossa fé. Ela é pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Qualquer homem pode crer, qualquer mulher pode crer. Isso é suficiente. E quando ele colocar sobre a sua porta, você imagina, o anjo da morte à meia-noite começou a visitar todas as casas do Egito. E quando eles chegavam numa casa, e ele via a marca do sangue, isso aqui já é a imaginação do pregador, eu acho que ele ficava confuso e dizia, se tem sangue, o primogênito já morreu, então eu não vou entrar. Ia para outra casa, aí chegava lá, tinha sangue, ele falou, então aqui também já morreu o primogênito. E de fato, o primogênito representado no cordeiro era Cristo Jesus, derramando o seu sangue para nos proteger da morte, do poder da morte. E assim eu e você fomos livrados do poder dessa morte. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz então que eles fizeram isso, e é algo extraordinário, irmãos, porque ele diz, todos teriam que se apropriar do poder do sangue da mesma forma. E o sangue foi tão eficaz, que na casa dos hebreus, nenhuma única pessoa morreu. Nenhum dos animais morreu. Na casa dos egípcios, os animais de Faraó morreram, os primogênitos. O filho de Faraó morreu. Mas na casa dos hebreus, eles estavam guardados pelo sangue. Agora vamos voltar ao texto bíblico, Hebreus 9, 11 e 14. Porque a gente está chegando no final da turma de homilética aí, o pessoal, eu sei que eles ficam prestando atenção nas coisas. Eu vejo nos olhos. Vamos voltar ao texto, Hebreus 9, 11 e 14, diz assim, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, aleluia, tendo obtido eterna redenção. Agora, irmãos, abra o seu coração, recebe isso. Portanto, se o sangue de bodes e de touro e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo te ofereceu sem mácula a Deus,
purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sumo sacerdote, uma vez por ano, na celebração do Yom Kippur, festa do perdão, ele levava sangue de bodes, sangue de animais, mas ele diz: agora não, agora o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, não um homem, mas Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, ele entra no Santo dos Santos, não com sangue de animais, mas apresentando o seu próprio sangue, E assim, como na 10ª praga do Egito, mesmo o cordeiro, preste atenção, tendo sido morto, mesmo o sangue tendo sido derramado e recolhido na vasilha, ainda não era suficiente. Se ele só matasse o cordeiro, não era suficiente. Se ele só recolhesse o sangue, não era suficiente. Cada pai de família deveria aplicá-lo nos umbrais da porta e na verga superior. Da mesma forma, Cristo já foi morto, o seu sangue já foi derramado, mas isso não é suficiente. Cada homem, cada mulher precisa pegar o seu chumaço de isopo, que é a sua fé, e marcar, aplicar o sangue. E quando você aplica o sangue, sabe como é que nós fazemos isso? Confessando com os lábios e crendo com o coração. Irmãos, sábado, se você quer ver milagres, você tem que estar aqui sábado. Você vai ver Jacó lutando com Deus e saindo de Israel. Você vai ver gente que era presa por um vício tantos anos ser liberta imediatamente pelo poder da oração. Você vai ver gente pedindo perdão, chorando, quebrantando diante do Senhor. Tudo isso por uma coisa muito simples. Nós vamos apresentar o Evangelho. Tudo que elas precisam fazer é crer. É muito simples. Nós não estamos dizendo que elas vão subir uma montanha. Não estamos dizendo que elas têm que ir em outro país fazer um sacrifício, nem fazer uma grande romaria. Tudo que elas precisam fazer é abrir o coração. A aplicação do sangue só faz sentido quando a pessoa declara a palavra do testemunho. A Bíblia diz: se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, já é o suficiente, serás salvo. Só isso, pastor, só isso. E a partir daí, você é guardado de tal forma que o diabo não pode mais tocar você. Você sabe, lá em Atlanta nós fomos em um condomínio de luxo, onde moram as pessoas mais ricas da cidade. E quando nós entramos, atores, quando eu falo assim, atores de Hollywood, pessoas de proeminência, um condomínio com grandes mansões. Só que nós estávamos lá no mês do Halloween, e no dia do Halloween nós estávamos lá. E nós entramos nesse condomínio, e assim, tinha uma casa, para vocês terem uma ideia. A frente da casa toda estava coberta, assim, com uma montagem, obviamente, de teias de aranha. Toda a casa, janela, porta, teias de aranha. E várias aranhas gigantes, como se a casa estivesse sendo invadida por aranha. E nós fomos numa casa de 2 pavimentos. E na frente dessa casa tinha 2 caveiras, da altura da casa de 2 pavimentos, no jardim da casa. E outras casas cheias de abóboras, de bruxas, de esqueletos sentados na varanda. Mas teve uma casa que a pastora ficou chocada, porque o jardim dela, o proprietário transformou num cemitério, com lápides, com túmulos arrebentados, como se fosse assim, um zumbi saindo dali. E tudo isso as pessoas fazem na mente delas para afastarem o espírito da morte. É o Halloween. E a nossa igreja, lá em Jacksonville, estava fazendo no mesmo dia o Hallelujah. Eles celebrando o Halloween e a gente celebrando o Hallelujah. Maravilhoso. Eles acham que fazendo essas coisas estão repelindo o espírito da morte. Na minha visão, eles estão atraindo o espírito da morte. Olha, irmãos, a gente não pode citar nomes, mas eu estava numa conexão vindo para cá, em Bogotá. Recebi uma ligação de uma pessoa de outro país, que ela está em outro país, na Europa, mas mora aqui, no Rio de Janeiro.
E ela disse: por favor, eu tenho 2 filhos adolescentes, me ajude. São muitas pessoas, depressão, síndrome de pânico, suicídio, cortando o pulso. São muitas pessoas vivendo com a tristeza profunda, perderam a alegria de viver, apavoradas, com medo de sair na rua, com medo do seu... É assim, uma coisa louca. Mas a Bíblia diz que nós que estamos cobertos pelo sangue, o diabo não pode tocar a nossa vida. Nós estamos guardados, essas coisas, elas não têm poder sobre nós. Lá em 1 de João 5,18 diz: sabemos, irmãos, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Quem aqui nasceu de novo? Quem nasceu de novo? Bata a mão no peito e diga assim: o maligno não pode tocar a minha vida. Diga isso: o maligno não pode tocar a minha casa, o maligno não pode tocar a minha família, porque eu estou guardado pelo sangue de Jesus, e Ele me protege de todo mal. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós vivemos em paz, porque estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Mas isso é para quem confessa. Se você está aqui nessa noite e você nunca confessou, é por isso que você vive com medo de olho gordo, de inveja, você vive com medo de assombração, com medo de morte, com medo disso, com medo daquilo, e esses medos todos é porque você não tem a proteção do sangue. Porque quem tem a proteção do sangue não teme essas coisas. Pode colocar meu nome na boca do sapo, pode colocar na batata espetada, pode colocar onde que quiser, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Irmãos, de uma vez por todas, coloque isso no seu coração: crente que nasceu de novo não vai ficar possesso por espírito maligno. Membro de igreja pode até ficar, mas crente nascido de novo não pode ficar possesso, porque Deus não divide a casa, o Espírito Santo habitou em você. Muita gente fala: pastor, mas Saul não ficou endemoniado e não era servo de Deus? Sim, mas no Antigo Testamento, lembra que o Espírito entrava e saía, e a Bíblia diz que saindo o Espírito de Deus, veio o espírito do mal sobre ele. Mas o espírito que está em você não pode sair mais. Ele foi amalgamado. Você nasceu de Deus. A semente de vida foi implantada em você. O maligno não pode tocar. Deus não divide a casa. Ele não faz apartamento compartilhado. Olha, fica aqui. Não tem isso. Quando o anjo da morte chegou, a casa estava ocupada. Ele ia entrar na casa, mas teve um que entrou antes dele. Você sabe que na cultura judaica, quando o casal entrava pela primeira vez na sua casa, depois de casado, ele pegava a noiva nos braços e passava por cima da soleira da porta, não podia pisar na soleira da porta. E quando ele entrava, ele estava dizendo: agora esse ambiente nos pertence. Na noite da Páscoa, o Senhor chegou primeiro. Quando eles sacrificaram o cordeiro e pintaram na vergas, o Senhor fez uma aliança com ele e disse: eu tomo posse dessa casa. Quando o anjo da morte chegou, a ordem era: entra em todas as casas. Ele disse: mas aqui eu não posso, já tem sangue. Então você não vê, mas na sua casa já tem a marca do sangue. E quando o anjo da morte chega, ele diz: aqui eu não posso, já tem sangue. Nessa vida eu não posso, já tem sangue. No seu filho ele não pode, porque já tem o sangue. Você está guardado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Mas o diabo falou que vai matar. Diga: você é mentiroso, Satanás. Minha família está guardada pelo sangue. Mas ele está me ameaçando. Diga para ele: cai por terra em nome de Jesus. Eu estou guardado pelo sangue. Eu estou protegido pelo sangue. Aleluia. Eu fui curado pelo sangue. Eu fui liberto pelo sangue. Aleluia. Glória a Deus.
Então quando você confessa, é você aplicando o sangue. Agora é propriedade do Senhor, o diabo não pode penetrar mais ali. Ah, pastor, eu estou enfermo. Está enfermo? Clame pelo sangue. Está em dificuldade? Clame pelo sangue. Está enfrentando uma guerra contra Satanás? Confesse o sangue. Mais do que você ter trancas na sua porta, mais do que você ter um sistema de segurança, mais do que você ter alarme no seu carro, mais do que você morar em um condomínio fechado, você precisa confiar no poder protetor do sangue de Jesus. Nunca se esqueça disso, aleluia. O sangue nos redime e o sangue nos protege. As pessoas não ficam assim, cuidado. Você sabe, quando a gente começou a pedir casas para abrir células, sabe um dos motivos pelos quais as pessoas resistiam levar uma célula para a casa delas? Porque elas diziam o seguinte: não, eu não quero guerra espiritual, vai ter retaliação. Tem uns crentes aí que ele acha que o mal pega na gente, mas ele não crê que a bênção nossa pega no outro. Lá em casa é o contrário. Todo mundo que entra parece que tem mel naquela casa, não quer sair. Eu falo, irmão, quantas células nós já terminamos? Lendo João 1,52, né? E todos foram para a sua casa. Fala, acabou a célula, irmão. Aí eles levantam e se despedem, aí ficam conversando em pé. Aí o primeiro abre a porta, aí fica na porta conversando. Aí vai para o elevador, aí fica o elevador aberto, eles falam, libera o elevador, e ficam conversando. Aí entra no elevador, sai do elevador. Aí eles descem, e lá embaixo eles continuam. Sério, tem dia que você fala, irmão, vamos embora. Não vai ter retaliação na sua vida. Eia, vos dei poder e autoridade sobre todo o poder do mal, e nenhum dano lhe será causado. Não tem esse negócio, eu fui expulsar demônio, cheguei em casa, o diabo retaliou e lançou uma enfermidade sobre meu filho. Não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Invoca o poder do sangue. Você vai liderar a célula, a sua casa está protegida. Você vai trabalhar no encontro, a sua família está protegida. Enquanto você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das suas coisas. Aleluia. Deixa eu terminar aqui, porque meu horário está acabando. O sangue de Jesus. Essa aqui é poderosa, hein? O sangue de Jesus, ele tem poder para nos habilitar a servir ao Senhor. Irmão, enquanto você não tem revelação do sangue, você até serve ao Senhor, mas você não tem tanta disposição assim. E agora você vai ter um rema poderoso, aleluia. Quantos querem ter um rema? Irmão, vou te falar. Eu vou terminar isso aqui, vamos orar, vamos cear, vamos ofertar. Se você achar que ficou pesado demais para você, não tem problema, pode levantar e sair, mas eu vou falar. Quando terminar essa palavra aqui, quem não ia trabalhar no encontro vai fazer inscrição na hora. Não, sério. Quem estava com dificuldade, pastor, irmão, eu não sei quantos tickets a sua célula recebeu, mas se você tiver revelação do sangue por causa da obra, você vai passar tudo. Nunca mais, diga assim, nunca mais, a partir de hoje, alguém terá que me persuadir. Diga assim, nunca mais, a partir de hoje, alguém terá que me convencer a servir ao Senhor. Sabe por quê? Hoje você vai ter revelação do sangue. E a revelação do sangue te habilita a servir ao Senhor. A gente lê história bíblica e fora da Bíblia, homens e mulheres de Deus que viveram e morreram por causa do Evangelho. Eu pergunto, por que esses homens deram a vida pelo Evangelho? Porque eles tiveram um entendimento do sangue. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, verso 4. E agora vem o rema para você. Muito mais, diga muito mais. Vai, todos digam muito mais. Muito mais
Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu. Pilatos chegou para Jesus e falou assim: você não sabe? Eu tenho o poder de te dar a vida, te deixar viver e te matar. Jesus olhou para ele e falou: se eu não der, ninguém tira. Olha a revelação do apóstolo, muito mais, põe para mim, muito mais. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu. Não foram os judeus que mataram o Senhor Jesus, não foram os romanos que o crucificaram, não foi Pilatos que o condenou, não foi aquela turba que decretou a sua morte. A Bíblia diz: ele se ofereceu sem mácula a Deus, e purificará a nossa consciência de obras mortas. O que é obra morta? É tudo aquilo que você faz na força do seu braço, porque não tem revelação. Tudo aquilo que é cansaço, tudo aquilo que é adulado, tudo aquilo que é arrastado. Ele pelo seu sangue nos purificará da consciência de obras mortas. Agora sim, para servirmos a Deus. Nós vamos servir a Deus. Quanta revelação nesse texto pequeno, irmãos. Porque o que o autor de Hebreus está dizendo? Ninguém matou Jesus. Foi Ele mesmo quem deu o seu sangue. Por isso, você nunca vai ver Jesus reclamando e dizendo: Pedro, saímos cedo de casa, subimos um monte, pregamos o dia todo, e o povo foi embora, nem agradeceu, Pedro. Não, estou cansado. Você não vê Jesus falando isso? Você não vê Jesus orando dizendo: Senhor, não aguento mais, está difícil, que discipulado problemático. Olha aí, olha esse povo, eu curei e eles querem me apedrejar. Não dá para mim. Por quê? Porque quando você se entrega, ninguém te explora. Quando você se dá, ninguém tira. Quando você se oferece, ninguém impõe. Quando você entra na morte voluntariamente, ninguém pode matar você. Quando você se antecipa e se dispõe, ninguém te obriga. Ninguém te obriga. Quem está me obrigando? Ninguém. Por isso, isso é poderoso. Eu amo a palavra de Deus. Eu falo para você, eu me divirto servindo ao Senhor. E eu descobri que era muito mais forte isso na minha vida há 29 anos atrás, quando eu casei. Eu casei no sábado, tive a minha noite de núpcias. Levantamos domingo, tomamos café da manhã, almoçamos, e quando deu assim umas 3, 4 horas da tarde, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e falou: vamos procurar uma igreja. Primeiro dia de lua de mel, não, segundo, né? Era sábado, domingo. Segundo dia era domingo. Eu descobri que tinha uma crise de abstenção de 2 dias. E nós fomos procurar uma igreja para congregar. Por isso que muita gente ficou mandando mensagem para mim no WhatsApp assim: o senhor está de férias ou o senhor está trabalhando? É a mesma coisa. Ninguém me obrigou. Ninguém exigiu. Estou de férias, não me liga. Se eu quis, se eu me ofereci, ninguém me explora. Você vai encontrar por aí muito crente afastado da igreja, amargurado. Por que você está longe? Pastor, eu fui muito usado, me senti usado. Ei, pior do que ser muito usado é nunca ser usado. Tem tanta gente chorando em apelo, dizendo: Senhor, me usa, me usa, me usa, me usa. Me dá dom, me complementa, me dá ministério, eu quero ser usado. Por isso que eu digo, olha, não perca uma só oportunidade de servir ao Senhor. Porque pode ser sua última oportunidade, amigão. Aqui nós não cremos em reencarnação, só tem essa vida. Vamos gastar essa vida toda para o Senhor. Olha o que o texto diz:
A si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus e purificará a nossa consciência de obras mortas e nos habilitará para servirmos ao Deus vivo. Eita, como esse sangue é poderoso, irmãos! Ele nos habilita a servir ao Deus vivo, ao Deus vivo. Lá em Apocalipse capítulo 12 acontece algo extraordinário. É um texto profético, vai se cumprir ainda. Para quem não conhece Apocalipse, a Bíblia diz que tem 3 céus: os céus dos homens, essa terra, a região celestial onde os espíritos habitam e anjos transitam, essas regiões invisíveis acima da nossa cabeça, é o 2º céu, e o 3º céu, que o trono de Deus está estabelecido. Apocalipse 12 diz que o arcanjo Miguel lutou contra Satanás no 2º céu, é onde habitam os espíritos. E o arcanjo Miguel o venceu e o lançou por terra. E quando o diabo cai por terra, na forma de um dragão, a Bíblia diz que Satanás começou a perseguir os que eram de Jesus. E eles começou a perseguir um após outro. Mas a Bíblia diz assim: eles o venceram. Olha o que diz: eles o venceram. Apocalipse 12:1. Eles, pois, o venceram por causa de quê? Do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho. E terceiro lugar, porque não pouparam a sua vida, mesmo face à morte, por amor do Senhor. Então eles usaram 3 armas. Primeira arma, o sangue do Cordeiro. Então o sangue não apenas nos protege, mas o sangue nos dá vitória. Eu tenho vitória no sangue de Jesus, aleluia. Segundo, a Bíblia diz que eles o venceram pelo testemunho que deram. Não basta crer, tem que falar, irmão, tem que cantar, tem que declarar, tem que dizer: eu fui salvo pelo sangue, eu fui liberto pelo sangue, eu fui comprado pelo sangue. Tem que falar essa verdade do Senhor. Pastor, eu creio no meu coração, mas eu tenho que ainda assim declarar com os meus lábios. Você pode declarar isso? Você pode dizer: eu fui salvo pelo sangue, eu fui comprado pelo sangue, eu fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus, amém? Fui salvo pelo sangue, aleluia. Fui curado pelo sangue, aleluia. Fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus, fui salvo pelo sangue, Aleluia. Erga as suas mãos e declare: fui curado pelo sangue, aleluia. Fui liberto pelo sangue, Aleluia. Eu quero ouvir sua voz, irmão. fui comprado pelo sangue, O sangue de o Jesus. sangue de Jesus que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Irmão, deixa eu ensinar você a adorar. Erga assim as tuas mãos para os céus. Abre esse sorriso maravilhoso. Oh, contempla o Senhor e declara: eu fui salvo pelo sangue. Declara isso no coração. Canta forte, eu quero ouvir sua voz. Fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue
que me leva até o céu. Tá bonito, tá O bonito. sangue de Jesus, vermelho forte, suportou a cruz. A preço de sangue. Preço de sangue, por amor. Precioso, precioso, precioso. Precioso sangue de Jesus. Olha aqui. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro. Segundo, eles, pois, o venceram pela palavra do testemunho. Eles criam e eles confessavam. Mas terceiro, a Bíblia diz, eles o venceram, porque mesmo face à morte, eles não pouparam. Eles não pouparam a própria vida. Eles venceram o diabo, porque eles não amaram a própria vida. Ninguém vai pregar para você que não poupar a vida é uma arma contra o diabo. Mas acredite, a Bíblia diz, é uma arma contra o diabo. O que ele está dizendo aqui? Que quando você está disposto a sacrificar-se pela obra do Senhor, você vence o diabo. Porque ele diz assim, esse grupo o venceu porque face da morte, na iminência de morrer. Esse é um tipo de crente comprometido com o Senhor. É um tipo de crente que já decidiu, minha vida é do Senhor, meu tempo é do Senhor, meu dinheiro é do Senhor, meu carro é do Senhor, minha casa é do Senhor, minha família é do Senhor. Quando você entrega, ninguém tira. Quando nós não nos economizamos para servir ao Senhor, ninguém vai explorar você. Aí quando o diabo vem e diz assim, ei, estão te explorando. Olha aí, olha o tanto que você faz. Você fala, não estão me explorando, porque eu quis fazer. Eu dei minha vida. Eu me entreguei. Sabe por que Jesus tem o poder de nos habilitar para servir ao Senhor? Porque quando nós entendemos que a vida está no sangue, e que Jesus deu a vida dele dando sangue. Eu amo isso. Eu amo a igreja, tudo que você faz pela igreja. Olha, ele deu a vida pela igreja. Então quando eu dou a minha vida, o diabo não consegue me parar. Todo mundo que para, ouviu a voz do diabo. Oh, não te reconhece, oh, não te agradece. Mas eu não estou fazendo por reconhecimento. Eu não estou fazendo para receber aplauso dos homens. Eu estou fazendo por um chamado. Não estou fazendo por popularidade, estou fazendo por propósito, é diferente. Isso é tão forte, tão forte, tão forte, que quando Paulo fala sobre o casamento, ele diz, ei maridos, você que é casado, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se deu. Como é que Cristo se deu? Derramando o seu sangue. O casamento é uma analogia de Cristo e a igreja. O marido é Cristo, a mulher é a igreja. A vida feminina na Bíblia aponta para a dependência. O homem é cabeça, a mulher está em submissão, na mesma missão que Deus concedeu. É assim que a Bíblia diz. Aí ele diz, esse homem vai amar a sua esposa ao ponto de, se precisar doar os 2 rins, amigo, você doa aí, ó, tira o time de campo. Por isso a Bíblia não diz assim, Jesus deu os seus cabelos pela igreja, porque cabelo não tem sangue. Jesus não disse, a Bíblia não diz, Jesus deu as suas unhas pela igreja. As unhas não têm sangue. A Bíblia diz, ele deu o seu sangue, ele derramou a sua vida. Esse é o tempo de dar sangue, suor e lágrimas para fazermos uma obra grande para o Senhor. Esse é o tempo, irmãos, de consagrarmos a nossa vida. Esse é o tempo de deixarmos um legado para a futura geração. Esse é o tempo de deixar a nossa marca aqui e dizer, eu decidi servir ao Senhor.
Pastor, até quando? Eu não sei. Enquanto tiver fôlego em mim, enquanto meus pés puderem andar, enquanto meu corpo estiver de pé, enquanto eu tiver voz para falar, Senhor, eu estou aqui, conta comigo, porque pelo teu sangue eu fui habilitado. Eu vejo aquele sangue derramado na cruz e eu digo: ah não, eu também preciso fazer isso. Se ele achou que valeu a pena dar a vida dele pela igreja, vale a pena você dar a sua também. Tem uma parte dessa música que diz assim, que ele carregou a cruz sem reclamar, não tem? Coloca para mim. Sacrifício vivo, Isso. se entregou por mim. Põe aqui a Com letra. armas de amor, ele lutou até o fim. Quem sabe canta. Vestido de silêncio, Ó, o semblante era de dor. Todos que o feriu lá no Calvário, perdoou. Subiu naquela sem nada reclamar. sem nada reclamar. Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida Foi lavada. lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu Antes e depois. antes e depois, pelo sangue de Jesus. Agora, erga as suas mãos. Vamos fazer um grande coral nesse lugar. Fui salvo pelo sangue. Aleluia. Fui curado pelo sangue. Fui Fui liberto. liberto pelo sangue. Eu fui comprado. Fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, Vermelho. vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sal. Aleluia. Por Precioso. amor, precioso sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue. Aleluia. Fui curado pelo sangue. Fui liberto pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. O sangue de O Jesus. sangue de Jesus, que me leva até o céu. Esse é o bilhete, está carimbado, irmão. Vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Sim. Precioso sangue de Jesus.